Olha só, quando a igreja adventista foi confrontada com a possibilidade de ser presa ali, alguns membros, né? É, olha o que Ellen White fez. Ela aprovou o culto aos domingos. Como assim, inglês? Que história é essa? Eu vou provar isso aqui para vocês. Olha só, antes de a gente explicar o que aconteceu, nesse caso na Austrália, que bem provável que vai mudar a tua ideia a respeito, se você já não entendeu e já não aceitou que esse ensino é um falso ensino, é uma loucura, isso aqui talvez encerre o assunto. Mas antes de a gente trazer esse fato muito curioso que aconteceu na Austrália com a igreja adventista, vamos ver a posição de Ellen White sobre como seria a marca da besta no fim dos tempos exatamente. Vamos ver quais eram as ideias dela, tá? Para consolidar bem, depois eu vou fazer o contraste com o que aconteceu na Austrália. Olha só. João foi chamado para contemplar um povo distinto daqueles que adoram a besta ou sua imagem, guardando o primeiro dia da semana. A observância desse dia é a marca da besta. Vi que todos aqueles que não quisessem receber a marca da besta de sua imagem na testa ou nas mãos não poderiam comprar nem vender. Vi que o número 666 da imagem da besta foi inventado e que foi a besta que mudou o sábado e a imagem da besta seguiu depois e guardou o sábado do Papa e não de Deus. E tudo o que precisávamos fazer era abandonar o sábado de Deus e guardar o do Papa, e então teríamos a marca da besta e de sua imagem. Se a luz da verdade foi apresentada a você, revelando o sábado do quarto mandamento e mostrando que não há fundamento na palavra de Deus para observância do domingo, e ainda assim você ainda se apega ao falso sábado, recusando-se a santificar... Nossa, gente, é muita coisa esse negócio aqui. O medo que ela incute nas pessoas. Recusando-se a santificar o sábado que Deus chama de meu santo dia, você recebe a marca da besta. Quando isso acontece? Quando você obedece ao decreto que ordena que você pare de trabalhar no domingo e adore a Deus. Embora saiba que não há uma palavra na Bíblia que indique que o domingo seja diferente de um dia de trabalho comum, você consente em receber a marca da besta e recusa o selo de Deus. Tá. Com esse tipo de texto que ela, sabe, ela converteu muita gente aí para essa ideia mirabolante aí. Bom, quando a gente analisa cuidadosamente esses textos da Ellen White a respeito da marca da besta, a gente pode chegar às seguintes conclusões. Olha só. Para que alguém pudesse receber a marca da besta, essa pessoa ela precisaria o quê? Duas coisas. Número 1, parar de trabalhar no dia de domingo. Número 2, adorar a Deus no domingo. E como a gente já mencionou ali em alguns estados dos Estados Unidos, na época de Ellen White, elas de fato possuíam essas leis chamadas Blue Laws, que proibiam certos tipos de trabalho aos domingos. Sendo assim, gente, durante esse período existia a possibilidade de confronto entre a lei e os adventistas do sétimo dia, e de fato isso aconteceu. O posicionamento de Ellen White com relação a isso, a princípio era irredutível. Ela arriscaria a própria liberdade dos seus seguidores para não cair nesse problema aqui da guarda do domingo. Isso, ela manteve essa posição até que quando aconteceu um risco real de prisão, tá? Aí a coisa mudou, mas enquanto não aconteceu isso, ela era irredutível. Olha o que ela disse aqui. Temos diante de nós a perspectiva de uma luta contínua com risco de prisão, perda de propriedade e até da própria vida para defender a lei de Deus, que é anulada pelas leis dos homens. Nessa situação, a política mundana exigirá uma conformidade externa com as leis do país em prol da paz e da harmonia. Então, né, isso a gente pode acontecer, mas a gente tem que permanecer firme. Bom, e de fato aconteceu que alguns adventistas tiveram problemas com a lei, foram presos, mas por um curto período de tempo, depois foram liberados. E duas casas publicadoras da Igreja Adventista, uma de Londres e outra na Suíça, foram fechadas por causa dessas Blue Laws ali que ainda estavam vigentes também nesses países, tá? O que acontece, gente? O entendimento adventista nessa época também era diferente com relação à guarda do sábado, ali, Êxodo 20, porque eles acreditavam que se eles não trabalhassem no domingo, eles estariam automaticamente quebrando o quarto mandamento, guarda o sábado.
O verso que causou essa confusão na cabeça deles foi Êxodo 20, versículo 9, que diz o seguinte: 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Os adventistas, eles acreditavam nisso literalmente, que eles tinham que trabalhar por 6 dias e somente no sábado descansar. Se eles não fizessem isso, estariam quebrando esse mandamento. Então eles se recusavam a deixar de trabalhar no domingo e tipo assim, o governo falou: peraí, como assim? Vocês têm que parar de trabalhar, é uma lei? Não, a gente vai trabalhar. Então, quando isso aconteceu tipo assim, algumas poucas pessoas foram presas, mas por um curto período de tempo, tipo assim, eles pensavam: não, vamos prender esse cara, vamos liberar ele daqui uns 2, 3 dias, só para dar um susto nele e tal, para ver se o cara para de quebrar a lei, né? Quando começou a acontecer isso, houve um racha na igreja adventista, uns dizendo que deveriam obedecer às leis locais e outros dizendo que não, que deveriam ser fiéis ali à questão da guarda do sábado e trabalhar 6 dias da semana. Tá? O que aconteceu? No início do século XX, a Austrália também adotou alguma dessas Blue Laws aí, que proibiam que alguns comércios abrissem nos domingos. A igreja adventista já estava crescendo bastante por aquela região ali da Austrália, e a casa publicadora deles de Melbourne era uma, digamos assim, uma casa publicadora peça-chave na estratégia ali de expansão mundial da igreja adventista. E eles se recusaram a princípio a fechar os domingos. Essa casa publicadora resistiu por 3 domingos consecutivos. Finalmente o governo australiano chegou e resolveu dar um ultimato para a igreja adventista. Falou: ó, se vocês insistirem em abrir novamente por mais um domingo a casa publicadora, os seus funcionários todos vão presos. Então os adventistas ficaram no beco sem saída e foram consultar Ellen White. Falaram: e aí? O que a gente faz? A gente tá para ser preso aqui. E tipo assim, isso não podia acontecer, porque ia quebrar um movimento que estava rolando ali muito importante para a igreja adventista. Então esse negócio aqui era sério, tá? Então o que Ellen White viu quando ela viu assim, falou: opa, peraí, deixa que eu vou fazer minha caneta mágica aqui, vai responder esse negócio aqui. E de fato ela respondeu. Olha o que ela escreveu: a luz que me foi dada pelo Senhor numa ocasião em que esperávamos justamente essa crise que parece estar se aproximando agora, foi que quando o povo fosse compelido à observância do domingo, os adventistas do sétimo dia deveriam mostrar prudência, deixando seu trabalho comum nesse dia e dedicando-se a atividades missionárias. Em certa ocasião, os dirigentes da nossa escola em Avondale me perguntaram: que faremos? Os oficiais da lei foram incumbidos de prender os que estiverem trabalhando no domingo. Respondi: será muito fácil fugir dessa dificuldade. Dediquem o domingo para realizar trabalho missionário ao Senhor. Levem os alunos para reuniões em diferentes lugares e realizem obra médico-missionária. Eles encontrarão as pessoas nos lares e assim desfrutarão de uma esplêndida oportunidade para a apresentação da verdade. Uma tal forma de uso do domingo sempre será aceitável ao Senhor. Olha só, gente. Bom, essa maneira com que ela disse que é aceitável ao Senhor fazer nos domingos é exatamente a mesma coisa que os evangélicos fazem nos domingos. Não existe nenhuma diferença. Gente, os evangélicos não idolatram o domingo. Não idolatram, eles só vão na igreja aos domingos e fazem trabalho missionário. Tá? E às vezes eles congregam no domingo, às vezes eles congregam no dia da semana. E pasmem, às vezes eles congregam no sábado também. Porque não tem diferença nenhuma na nova aliança essa história. Tá? Então a gente pode notar uma grande diferença no tom da fala da Ellen White quando o cerco fechou ali em torno da igreja adventista na Austrália, né? Então olha o contraste das falas dela ali, olha lá. Ellen White em 1989 e 1898. Olha o que ela disse: você recebe a marca da besta quando você obedece ao decreto que ordena que você pare de trabalhar no domingo e adore a Deus. Foi isso que ela escreveu antes. Depois, quando teve o problema, não. Quando o povo fosse compelido a observar os domingos, os adventistas do sétimo dia deveriam mostrar prudência, deixando seu trabalho comum nesse dia e dedicando-se a atividades missionárias. Antes, o que ela disse? Nessa situação, a política mundana exigirá uma conformidade externa com as leis do país em prol da paz e da harmonia. Depois, dediquem um domingo para realizar trabalho missionário ao Senhor.
Gente, é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Os evangélicos se reúnem nas suas casas, às vezes nas igrejas, e fazem trabalho missionário. Na verdade, a própria igreja adventista também faz culto no domingo. Vocês sabem disso. Faz a mesma coisa que o evangélico faz, não tem diferença. Tá? Então, como sempre, né, Ellen White ela altera o papo ali de acordo com a situação. Então, a gente viu uma conversão, né, bem rápida de Ellen White com relação ao domingo, quando a coisa apertou ali pro lado dela.